Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Terraço Podcast e hoje eu recebo Rogério, ele que é guia de montanha, registrado pelo Ministério do Turismo, tá tudo em dia, socorrista de áreas remotas, praticante de esporte de aventura e um profissional que vive a montanha na prática. Nesse episódio a gente vai falar tudo sobre o papel do guia e os bastidores das travessias, a força que o Parque Nacional tem e o potencial de Teresópolis como capital nacional do montanhismo. E histórias que mostram que na montanha a experiência e preparo fazem toda a diferença. Rogério, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Eu já vou pedir para você se apresentar, né? E você mostrar quem é o Rogério aí, fora das montanhas, e como é que você chegou, como foi o caminho para você chegar até esse caminho maravilhoso que é ser guia de montanhas. Fala, Rafael. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tamo Sempre junto, uma meu honra a gente estar junto aí, de volta. Mais uma, né? Mais uma vez. Trouxe aqui um presentinho pra você. Opa, o que Aqui tem a aí de gente bom tem aí? aqui, ó, a camisa 2026 da Vibe Nativa, nossa Vou abrir logo agência aqui de pra turismo. mostrar. Pera aí, o que tem aqui? Deixa eu... Sai plástico. Ó, bota aqui. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, né? Pera aí. Ó, que presentão maneiro. Aqui, ó. Aqui tem os apoiadores. Rapaz, será que eu vou caber aqui dentro, bicho? Tá grande isso aqui, hein? vai. Tô magrinho, pô, tô magrinho. E tem aqui também um cafezinho, que é o café que a gente... Daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre ele. O café que tá sempre com a gente na montanha. É uma dos diferenciais ali do nosso serviço. Show de bola. Então, começa aí se apresentando, me fala aí tudo de bom. Me chamo Rogério, tenho 30 anos, sou nascido e criado em Teresópolis, né? Região serrana do Rio de Janeiro. Tá. Uma cidade aí que a gente tem aí a possibilidade de ter 3 parques no seu entorno. Parque Nacional, Parque Estadual e o Parque Municipal. Já falo deles daqui a pouquinho. Tá. Hoje em dia eu atuo como guia de montanha, né? Eu tenho cadastro para atuar como guia de turismo, mas a minha especialidade é guia de montanha. Tá. Então, assim, a gente passa por algumas capacitações, uma delas você acabou de falar, que é socorrista em áreas remotas. Tá. Tem algumas outras aí que a gente está construindo, né? Eu tô inicialmente novo nesse ramo, trabalhamos aí há uns 4 anos nessa área. Então, hoje em dia eu consigo aliar, né, algumas das experiências que eu tenho de vida, na verdade. Eu sou barista, já trabalhei, assim, gerenciando uma tapiocaria. Então, assim, também atuo como cozinheiro. E, assim, dentre as outras experiências que a gente tem, principalmente como público. Então, assim, hoje em dia, eu junto tudo isso para trabalhar com o turismo de aventura, né, o turismo... questão do guiamentos em montanha, que é uma parte diferente do guiamento do turismo que a gente tem. Então, hoje em dia, eu tento aliar um pouquinho dessas experiências, trazendo diferenciais, por exemplo, esse café que eu te dei de presente. Fala ele é aí um dele café que a gente... É um café da região, próximo a Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto. Então, um café orgânico, um café que é colhido manualmente, um café, assim, diferente. E a gente traz ali as experiências com o barista, por exemplo. A gente faz ali um método de preparo diferente. A gente tenta fazer... No percurso você faz o café, faz tudo certinho. Exatamente. No percurso a gente sempre tem as paradas que a gente... Assim, organiza da melhor forma dentro do percurso, né? Pontos específicos de parada. Então, assim, a gente sempre tá fazendo ali um café pra dar um gás na galera. Com certeza. É uma pausa E naquele friozinho lá de Teresópolis, o cafezinho é importante, Faz viu? toda a diferença, faz toda a diferença. O café... Eu sei muito bem disso. Então, aí ele ajuda, assim, o café, dentre as suas N propriedades, né? A questão da cafeína na trilha. A gente tem, assim... estudos que falam sobre os benefícios do café. E na região da natureza, assim em atividades outdoor, ele consegue te auxiliar tanto nessa questão do gás, né? Ele te dá um gás maior, como outras questões. Então, assim, o café, ele tá sempre presente nas nossas aventuras. A Vibe Nativa, inclusive, tem esse diferencial, a galera conhece ali, que é o famoso, a gente brinca, que é o barista na montanha. Então, assim, a gente tenta trazer essa experiência. Já a questão da gastronomia, né? Como eu tive algumas experiências interessantes, assim, em relação a vários tipos de cardápio, né? Sim. A gente trabalhava com alimentação vegetariana, alimentação vegana. Então, assim, eu consigo trazer também para a montanha, que é super importante a gente ter essa questão da alimentação numa atividade física que a gente considera ali... não extrema, mas que tem um consumo nosso, né? Então, assim, a gente vai gastar muita energia, então é importante a gente ter a recuperação, a gente ter essa reestruturação ali do corpo.
com carboidrato, proteína. Então, assim, a gente tenta ali atender o cliente de acordo com o que ele prefere. Então, às vezes, tem cliente que vai comer uma proteína, tem cliente que não gosta. Então, assim, a gente vai sempre estar adaptando o pacote, a forma como a gente atende, de acordo ali Show de bola. a pessoa. A experiência do cliente é fundamental em Com tudo, certeza. né? E Então, assim, e é uma travessia, eu particularmente tive o prazer e a alegria de poder fazer a travessia, né? São 3 dias de travessia. Fizemos 2, a travessia em 3 dias a gente fez esse desafio aí de fazer a travessia em um dia só, dia. né? Foi bem desafiador, mas foi legal. E a experiência, são 3 dias direto com você. A experiência do cliente é uma coisa que você tem que botar embaixo do braço, que tem que ser uma coisa que não pode falhar em nada, né? Sim, com certeza. Assim, a gente trabalha dentro das atividades, algumas mais específicas, outras não. Mas, por exemplo, você comentou da travessia. Uhum. Sendo feito em 3 dias, a gente tem toda uma logística por trás. Então, assim, o nosso trabalho, né, primeiramente como guia, Tá. depois como agência, é fazer essa assessoria, né? Então, assim, a gente tem que entender qual a experiência do cliente, o que ele traz ali de condicionamento físico, que é importante, questões psicológicas, por exemplo, medo de altura, questão com ansiedade. Então, assim, a gente trabalha ali tanto na organização dos equipamentos, que é de suma importância para uma região, né? Por exemplo, a gente está sempre ali a altimetria mais que 2.000 metros de altitude. Então, assim, bem é alto. importante você ter essa questão com temperatura, essa questão com desgaste físico. A gente sobe e desce muitos morros. Então, assim, é importante a gente ter esse resguardo. Então, assim, essa assessoria é importante para na hora não dar tudo certo, né? Sim. Então a gente sempre vai estar ali com o cliente nos meses antecedentes à travessia, entendendo o que precisa ser feito, qual é o planejamento ideal para a experiência ser, assim, na maioria 100% proveitosa, né? Sim, porque se você não fizer essa organização, se você estiver lá em cima na montanha, não tem o que fazer muitas vezes, né? Assim, pedir ter um socorro e tudo mais, mas não é preciso fazer isso. Mas essa antecipação de alimentação, como vai dormir lá, de todos os equipamentos, do físico do cliente, isso é fundamental para a experiência do cara ser fantástica, porque é um percurso lindo, é uma coisa assim, quando o clima ajuda, né? Quando o clima tá bem favorável mesmo, Sim. é uma experiência fantástica, né? E você faz todo o processo do início até o fim, você participa em todos os momentos, né? Sim, assim, o barato da coisa, né? O nosso trabalho como um guia é exatamente esse. A gente tá com o cliente, porque é o seguinte, a montanha, ela é um clima que realmente ele vai oscilar. É um ambiente, assim, a gente brinca que, entre aspas, hostil. Tá. Porque realmente você pode se planejar, eu saí de manhã, tava sol, não vou levar um casaco, por exemplo. Sim. E aí, no meio do percurso, o tempo vira e você Não pode tem ter como uma não fazer hipotermia, isso, né? por exemplo. Então, assim, não Sim. tem como você deixar 100% certo aquilo ali antecipadamente. A previsão falha também, a gente sabe. Sim. Então, assim, é importante, a gente consegue dar um jeitinho ali na hora, conseguir um plano B, mas é importante a gente já estar ali com o plano A, B e C Tem que ser organizado. antecipar tudo, né? Exatamente, porque senão é isso, a gente sempre pensa em não acontecer o pior, mas E quais são os níveis? Tipo, a travessia de 3 dias é considerado um nível mais avançado, né? De trilha. Não é uma trilha comum. sim. Ela é um pouco puxada. Para clientes que querem fazer essa travessia, quais são os requisitos mínimos, assim, são pessoas comuns que fazem, né? Quais são os requisitos mínimos com relação a físico, a equipamento, a preparação que ele precisa para fazer a travessia de 3 dias? Então, o primeiro passo é a gente entender realmente a questão física. O condicionamento físico é de suma importância. Por que Sim. que eu te falo isso? Porque, assim, geralmente, quando a gente está numa trilha que você tem uma altimetria alta, né? No caso, a gente tem ali uma Sim. variação grande, uma quilometragem grande, e você tá andando com um peso que você não tá habituado, o físico, né? O cardio, ele vai contar muito e ele vai te fazer sofrer ou não. Sim. Então, assim, dentre os itens, dentre as questões que você abordou, o físico, ele é um dos mais importantes. A questão psicológica, né, que eu falei anteriormente. A pessoa tem um medo de altura. Ela tem pavor de altura. Ou então ela tem ansiedade, pode causar ansiedade. Então, assim, isso tudo a gente tem que tratar, porque é o seguinte, na hora, se acontecer alguma questão, além de eu ter que saber antecipadamente, para preparar, a gente vai estar com os equipamentos ideais. Então, assim, é importante a gente já saber, pra gente também saber a abordagem que a gente vai ter com aquela pessoa. Sim. Os equipamentos, né, o que vai ali ajudar, a gente sabe que é mais fácil conseguir. Comprar um casaco, uma roupa ideal, assim, bota, enfim, todo esse aparato ali a gente consegue organizar. Mas é isso, a gente
prioriza sempre o condicionamento físico e a parte psicológica, que são itens que, assim, na hora, se você não tiver ok, você pode ter problema, né? A gente, no caso, vai ter problema porque a gente vai ter que arrumar uma saída ali na hora. Sim, com certeza. E é isso. Aí a gente consegue antecipar ali pra realmente garantir a qualidade da atividade pra pessoa, né? Mas assim, você acha que uma pessoa que não tem experiência com montanhismo, tipo, uma pessoa que, sei lá, um exemplo, de São Paulo, que tá sempre ali na cidade grande, veio aqui pro Rio e quer ter essa experiência, tem um condicionamento físico, não tem problemas psicológicos nenhum, mas assim, ele não tem um equipamento tão adequado e nunca fez. Uma pessoa, digamos assim, um marinheiro de primeira viagem, ele consegue tranquilamente fazer uma travessia dessa com o apoio de vocês, guias? Então, consegue. Uhum. Como você disse, uma pessoa que não tem problemas psicológicos, né? Eu não tenho a questão do físico. Que tem a questão do físico já, Sim, já sim. ok. Consegue, porque assim, vai ser um trajeto novo, de repente com percurso técnico, mas isso a gente ali devagar, passando, a gente consegue vencer. A questão maior realmente é coisas que, por exemplo, o cardio e a parte psicológica realmente não tem jeito. Mas sendo uma pessoa ativa, uma pessoa que pô, se alimenta bem e tal, tá bem, ela consegue fazer a questão dos equipamentos. A gente vai dar essa assessoria, né? Tá. O que ela pode ou não pode adquirir, o que é mais fácil ou não é. A gente Tem também pra alugar, né? Tem aluguel também. também a gente trabalha com essa questão tanto da alimentação como o aluguel dos equipamentos necessários. Então, assim, a gente consegue ali dar esse suporte no que for necessário nesse sentido. Assim, o querer também ajuda muito, né? A Sim, pessoa, eu sim. tenho muita vontade de fazer a travessia, então, assim, você vai conseguir fazer. Você comentou que você se preocupa muito, quando você foi chefe de cozinha, você se preocupa muito com a alimentação dele, da pessoa na travessia. Quando faz uma travessia de 3 dias, fica acampado, né? Tem um acampamento nas barracas, nos pontos de apoio, né? Lá Sim, isso. Nos ca- abrigos, nos né? A gente abrigos, chama né? abrigo de montanha. No caso, você que se responsabiliza, no caso, a agência, que ele contrata o serviço de alimentação, e você que faz essa alimentação na parte da noite e na parte da manhã antes de sair. Quais são os cuidados que você tem, assim, para que você se preocupa no fornecimento dessa alimentação? Como é essa alimentação? Como é que você pensa nela? Qual o objetivo pensado nela? Então, a parte da alimentação, a gente pensa junto. Assim, eu Tá. sempre vou ter esse contato com o cliente para entender se ele tem alguma intolerância, alguma restrição, Tá. alguma questão mais específica. E assim, eu tenho um cardápio, né, que a gente disponibiliza. E assim, eu sempre costumo trabalhar de forma mais personalizada possível, Tá. porque é uma questão, né, pô, você Às vezes tem uma alergia, alguma coisa, né? exatamente, é importante de saber. Uhum. E aí, na hora de. Assim, a gente vai disponibilizar o jantar, né? São 3 dias de atividade, 2 pernoites. Então a gente sempre disponibiliza o jantar e o café da manhã. Tá. Então, assim, a gente vai se preocupar em entender um pouco dessa demanda do cliente. Então, fechando o cardápio, a gente vai fazer o quê? A gente vai sempre estar levando, o cliente não se preocupa em carregar, por exemplo, que uma questão também que pode influenciar ali no desenvolvimento da atividade, o peso, né? Então, a gente vai carregar, vai preparar, a pessoa vai se preocupar só em realmente se alimentar. Então, assim, as demandas, carboidrato, proteína, o que é necessário para uma regeneração ali durante a noite de sono, para no dia seguinte você ter uma caminhada tranquila, né? Sem problemas, porque realmente a alimentação, ela pode, assim, vir a trazer outros problemas né, para a pessoa durante o trajeto. Então, assim, a alimentação é um foco importante que a gente tenta ali sempre se preocupar, planejar e Sim. ter ali atender, né, o cliente, porque realmente uma alimentação Com certeza. faz toda Até a porque diferença. não é só o jantar nem o café da manhã. Durante o percurso, a todo momento você tem que estar comendo carboidrato, Sim. porque é puxado, né? Eu já fiz já 2 vezes. É puxado nas subidas, né? Você precisa de ar, a água lá, a gente tem esse prazer de beber água de lá da Direto da da fonte, né? Da nascente, sim. nascente. E o que é que você dá de dica, assim, para durante o percurso, no caso disso aí, a pessoa que tem que levar, cada um leva o seu, né? Sim. Uma paçoca, um negócio, coisa assim. O que é que normalmente, para fazer o percurso durante o trajeto, ele vai alimentando? O que é que normalmente come? A gente sempre também vai ajudar nesse processo, porque a gente precisa ter proteína sempre. Sim. E assim, alimentos que tenham rápida absorção,
A gente tem ali série de coisas. Tem alimentos ou coisinhas que a gente consegue ingerir que ajuda, por exemplo, se ela estiver precisando de um SOS energético, por exemplo, gel de carboidrato, barrinhas de proteína. Ali a gente já entra ali também, ó, sanduíches com proteína, grão de bico, ovo. Então, assim, a gente trabalha ali com coisinhas rápidas, chocolatinho, amendoim. Então, assim, sempre tem que estar ali ingerindo alguma coisa, porque realmente o gasto energético é muito alto, né? A trilha já é por si só uma trilha que consome. Sim, ela é puxada. E você ainda precisa levar o seu peso. Sim. Que aí, assim, também vai variar de acordo com o que a pessoa pretende. E né? quando vai chegando no final do dia, pesa, aquela mochila vai ficando mais pesada. E se você, ao longo da caminhada, não fizer a ingestão correta, né, de proteína, carboidrato, você vai sentir no percurso, porque você vai baixar a sua energia, você vai entrar ali numa situação que o corpo tá ali em emergência, a gente costuma brincar, que você vai reduzir o pace, você vai ficar ali literalmente sem energia. Movimentação lenta, pensamento lento, aí pode ocasionar dor de cabeça, enfim. A ingestão de água também é muito importante. A gente tem os pontos de água ali, então assim, é sempre importante a gente estar lembrando ali, porque é normal você estar focado na caminhada e esquecer. A gente tá ali lembrando as pessoas de beber água, porque é muito simples. Se você teve sede, você já tá, assim, com a desidratação ali a caminho, no caso. Sim. O corpo, ele tem as necessidades e realmente não pode ignorar, sabe? Não, com certeza. E assim, a montanha é um lugar muito bonito, né? Assim, é uma coisa maravilhosa, mas tem os seus perigos e tem pessoas que negligenciam algum tipo de erro. Na sua opinião, qual o maior ou alguns erros que as pessoas cometem quando subestimam a montanha? Então, é até importante falar isso, porque assim, as pessoas geralmente a gente divide, né? São pessoas que são montanhistas, que já têm o hábito de ir pra natureza, fazer trilhas, ou escalar, ou coisas assim. Geralmente as pessoas leigas que querem se aventurar, o primeiro passo é você se informar onde você tá indo. Eu vou fazer uma trilha, sei lá, vamos dar o exemplo da Pedra do Sino, que é um dos pontos parados da travessia. Então a gente sabe que é uma trilha extensa, temos pontos de água. Então assim, pra você fazer uma trilha tranquilamente, você precisa entender que tem ponto de água, pra eu não levar 5 litros de água e subir com peso extra. Eu tenho que entender que é uma trilha longa, que eu posso voltar de noite, tem que ter uma lanterna. Então, assim, o primeiro passo é você se informar, pesquisar, perguntar. Se você quer realmente fazer essa atividade sozinho, se eu tenho essa destreza. Mas, realmente, subestimar a montanha, você pode ocasionar situações que você não vai conseguir sair dali sozinho. Então você vai precisar de um resgate ou algo do tipo. O papel do guia, ele tá ali pra esse suporte, né? A gente vai estar ali perguntando como é que é. Tem um formulário médico pra eu entender as suas as suas questões físicas. Sim. Então, assim, a gente tá ali nesse processo pra ajudar. Mas realmente, subestimar a montanha é você ir totalmente achando que tá indo passear no shopping, né? Sim. Então, assim, é importante você... E é muito longe disso, né? Muito longe. É importante você ter essa consciência na sua cabeça. E quem quiser fazer uma trilha sozinho, pode fazer lá em Teresópolis, lá no parque? Pode entrar sozinho sem guia? Pode entrar, você vai assinar um termo de responsabilidade, tanto quanto eu, como guia, assino um termo sobre, assumindo a responsabilidade sobre as pessoas, né? Que eu tô levando. Do grupo, né? Então, assim, você sozinho, você precisa ter ciência de que ali é uma região que pode mudar o tempo facilmente, que você pode torcer um pé se você estiver sozinho e precisar de resgate. Então, assim, você precisa entender uma série de questões que literalmente não é só você passear no parque. Então, assim, você consegue fazer, mas tem a sua responsabilidade. É perigoso. Normalmente quem já é da região ou já é motorista já com muita experiência ou que já fez aquela travessia, até beleza, né? Mas quem quiser aventurar de primeira, não é aconselhável, né? Fazer não isso, é aconselhável, mas por essas questões. Porque durante o trajeto a gente pode ter uma baixa de neblina e aí o caminho literalmente se fecha. E se você não tiver com GPS, aí assim, se você conhece ou não, né? Você vai perder uma referência e tal, você pode simplesmente pegar um caminho errado e aí babou. Então, assim, é importante você ter sempre ali essa certeza. Se eu vou sozinho, eu vou me certificar que eu tenho GPS offline, eu vou me certificar que eu tenho um casaco, que eu tenho uma lanterna. Tem aplicativos, né? Tem aplicativo aplicativos de trilha já. E lá, como a trilha do Petrópolis Teresópolis, ela é bem utilizada, né? Ela é bem famosa. Sim. O aplicativo offline da trilha, ele é bem real, né? Ele é bem completo, preciso, né? Porque, assim, muitas pessoas fazem esse caminho e aí realmente a ideia do aplicativo é essa, você gravar a trilha e compartilhar com outras pessoas. Então, assim, se você é uma pessoa que já está acostumada a conviver nesse ambiente
já sabe ali como é que funciona mais ou menos, o que que você precisa ter. Você só não sabe o caminho, né? Você consegue tranquilamente fazer só com a utilização do GPS, do aplicativo, enfim, isso daí Show de bola. não seria um problema. Vamos falar de Teresópolis, né? Teresópolis era considerada a capital nacional do montanhismo. Na sua opinião, o que é que faz Teresópolis, obviamente, assim, porque tem montanha e tudo mais, mas o que é que faz Teresópolis ser tão especial, né, para ser a capital nacional do montanhismo? Então, Teresópolis, né, como eu falei anteriormente, ela, assim, recebe 3 parques de 3 diferentes, assim, jurisdição, né? A gente Tá. tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é o parque maior, federal, que, assim, tem a sua importância, tem, assim, é o terceiro parque mais antigo do Brasil. Então, assim, é um parque que realmente, a Serra dos Órgãos um, um local, assim, que tem uma beleza única, né? Sim. A travessia, a gente passa pelo coração da Serra dos Órgãos, então assim, você conhece o parque de cabo a rabo ali, e é realmente um local que eu recebo pessoas do mundo todo, então assim, a gente consegue ter essa noção de que é um parque diferenciado. A gente tem o Parque Estadual dos Três Picos, que fica na divisa Teresópolis com Friburgo, Tá. e é um parque também que tem uma beleza única, que é muito, muito importante, assim, pela região, questão da fauna, flora e tudo, pela preservação. E tem um parque municipal, que é o Parque Municipal de Montanhas de Teresópolis. Então, assim, uma cidade que que consegue ter, né, 3 parques dentro da sua jurisdição, realmente tem ali montanha, uma cadeia de montanhas, então tem uma importância, né, para o Brasil nesse sentido. Mas aí que entra uma outra questão. A gente, assim, nem tudo são flores, né? Uhum. A prefeitura de Teresópolis, a gente sabe que poderia explorar muito mais isso. A gente Sim. poderia ter. A gente tem, né, um potencial absurdo. Lá tem. Então, assim, realmente a gente tem essa nomenclatura, tem esse título, por conta da sua beleza natural, por conta desse trabalho único que os parques fazem, porque o Parque Nacional é um dos parques que mais estuda espécies, né, tanto de fauna, flora. Então, assim, é um parque que mais tem pesquisas ativas no Brasil. Legal. Então, assim, além de só o montanhismo, né, a gente tem outras questões. Então, assim, realmente, Teresópolis tem esse cenário único, traz essa importância, traz a gente para esse cenário do Sim. montanhismo, mas eu acho que se a prefeitura chegasse junto ali em certas coisas, a gente teria um potencial mundial, de Os repente. próprios abrigos, né, que são, assim, são legais, eles ajudam e tudo mais, mas a estrutura dos abrigos poderia ser um pouco melhor, né, inclusive, né? Porque assim, os abrigos, hoje em dia, né, o parque ele não trabalha com uma empresa terceirizada. Uhum. Então, assim, a gente entende, o governo federal, ele assumiu a gestão do parque, né, do uso público, e assim, a alegação é falta de verba. Então, assim, realmente, se tem alguém ali, uma empresa fomentando, dando esse upgrade ali nos abrigos e tal, recebendo mais visitantes, o alcance eu acho que já é mundial, né? Pelas Sim. questões óbvias, né? Da cadeia de montanha, da beleza única. Então, assim, a gente teria um potencial ainda maior. Então, assim, não anula a questão de Teresópolis ter essa importância para o cenário do montanhismo brasileiro, até por as questões, assim, vamos supor, o Dedo de Deus, né? O descobrimento e tal, quando trouxe os holofotes para Teresópolis. Mas acho que podia ser melhor, podia ser melhor. Assim, tem ali a Serra dos Órgãos, tem todos esses parques, né, que você comentou, e tem várias trilhas. Tem trilhas ali, Infinitas tem trilhas, infinitas. Mas a travessia Petro-Terê, ou Terê-Petro também, que você pode fazer indo de lá para cá, fazer ou de cá para invertido. lá, né? Ela é uma travessia mística. O que é que faz essa travessia Petrópolis-Teresópolis ser uma travessia tão diferenciada e tão procurada, assim, ser tão famosa ela? Então, ela já é famosa por si só, Sim. mas eu como guia, assim, estando lá, muitas das vezes, a gente acaba, às vezes, não tendo noção. Tá. Mas eu diria assim, pelos feedbacks que os clientes passam e tudo mais, eu acredito que não é só a beleza. Tá. Ela se torna uma jornada, assim. São 3 dias em que você, assim, tá num ambiente que você não conhece, você tá num ambiente com pessoas que você não conhece, né? Sim. Carregando uma mochila pesada, passando frio. Sim. Então, assim, o conjunto da obra Travessia Petro-Terê,
Porque assim, a gente faz Petroterê por quê? Porque você tá sempre, o ideal no caso, você tá sempre de frente pra Serra dos Órgãos, Aham. e assim, até pra vencer os lances técnicos, Uhum. é melhor você subir do que você descer. Então, Sim. é mais É famoso melhor subir no Petroterê. início e no final só descer do que você subir, fazer o contrário, né? O caminho Petro-Terê é mais legal do que ao contrário, Mais né? legal do que teria Petrô. Assim, eu diria que pela caminhada em si, não alteraria tanto, mas é mais por isso. Por exemplo, a gente de Terê pra Petrópolis, a gente vai estar de costas pra Serra dos É, Órgãos, por exemplo. Vai estar mas sempre não- caminhando ali. Não tem a mesma graça. Porque assim, Sim, sim. você caminhando, você vai descobrindo as montanhas. Ah, tem uma montanha na sua frente, aí quando você vence aquela montanha, pum, você dá de cara com aquela imponência da Serra dos Órgãos. E Sim, assim, sim. cada vez mais perto. Não, Então, assim, tem aquele pôr do sol, né? Lá no. Como é aquele lugar que a gente acorda cedo, no segundo dia. Vai até lá longe pra ver o nascer do sol, que a gente não conseguiu ver naquele dia. então, ali assim, na minha opinião, é um dos mirantes mais bonitos da Serra dos Órgãos, que é o mirante, no caso, os Portais de Hércules, Os né? portais de Hércules. Ali, os Portais de Hércules é uma vista que a gente tem de dentro da Serra dos Órgãos, a gente vai enxergar ali o Dedo de Deus, o Cabeça de Peixe, o Big Four, que a gente chama, que são Sim. as primeiras montanhas vistas de Teresópolis. Sim. A gente enxerga elas de cima, Nossa. com o pôr do sol atrás dela, o nascer, desculpa. Nascer do sol, né? O nascer do sol atrás delas. Sim. Lá nos Três Picos, inclusive, ele vai nascer atrás dos Três Picos, que também são três montanhas imponentes. Sim. Então, assim, a beleza daquela cadeia de montanhas, você de frente para elas, com o nascer do sol, né? A questão da iluminação do nascer do sol, sim. naquele ambiente ali. Cara, é uma das visões, assim, um dos melhores nasceres do sol aqui da região. Então, assim, com quando você certeza. tá nessa aventura, se você tá se desafiando, por exemplo, sair de noite, caminhar você sai 2 à noite horas ainda, né? pra chegar nesse local e ter. E assim, é um desfiladeiro. Você tá ali como se fosse no topo de uma montanha, mas ali na sua frente é o Rio Soberbo passando lá embaixo, que é o rio que Aham. cruza ali a parte da serra. Então, assim, é uma beleza única, não só pelas montanhas, mas pelo cenário completo, né? Então, assim, esse nascer do Mas sol tem um detalhe, para ir visitar os portais dos Hércules, ele é do primeiro pro segundo dia, né? Quando você amanhece no segundo dia, você tem que acordar já ainda à noite ainda, né? de madrugada. De madrugada, escuro. E você acrescenta 2 horas a mais de caminhada fora do que vai fazer Fora para do que vai chegar fazer. no segundo ponto, que é para amanhecer no terceiro dia. Mas a gente não teve a oportunidade de ir porque estava muito nublado no dia, né? Sim. Eu não tive esse privilégio, eu não consegui ver. Mas vale a pena mesmo acordar mesmo na madruga, à noite, pegar o desfiladeiro e tudo mais pra assistir o nascer do sol lá quando o tempo ele favorece. Vou te falar que eu nunca tive cliente Uhum. que me falou que não valeria a pena. Tá. Assim, é um desgaste, é uma trilha. Sim, tem uma. É bem íngreme, né? Sim. Ali, o retorno. Mas de todos que, assim, conseguiram ter a vista, né? Ninguém nunca falou assim, não gostei. Não... Cara, é unânime. Assim, o caminho por si só até lá já é bonito. Então, assim, Uhum. vale a pena o esforço. A gente também tem uma logística que a gente consegue atenuar ali Sim. a questão do peso. Aí, como é uma bifurcação, né? A gente passa ali num caminho que a gente desvia do caminho da travessia, então a gente vai conseguir deixar a mochila. Então a gente consegue ir leve, voltar leve, que isso faz toda a diferença. Tá, porque já sai mais cedo, né? Do Sai mais segundo cedo primeiro com ponto, tudo. já sai com tudo e toma café na volta lá no ponto. Não toma café no abrigo, Não né? toma café no abrigo. Então, assim, no retorno, que a gente vai ali na bifurcação, onde fica a mochila, a gente consegue deixar ela ali, a gente faz o café, aí, troca de roupa, porque é muito frio, né, na temporada. Então, assim, a gente consegue tirar as camadas de roupa, Sim. tá ali com um traje que seja confortável para caminhada, porque a gente ali tá meio que iniciando o segundo dia de caminhada, então é importante estar confortável. Então ali a gente toma um café com calma, já no sol. Então assim, já gostoso, muda bem a questão da logística, né? Assim, Tá. E conforto. assim, com relação à época do ano pra fazer travessia. A gente quando fez, a gente fez em agosto. Sim. Tava um frio assim, bem gostoso, bem legal. Eu particularmente gosto muito de frio. Mas o frio lá, ainda mais na altura, é bem fora da curva e tem que estar muito bem agasalhado, obviamente, principalmente à noite. Existe alguma época específica para ir? Assim, tem temporadas e qual é a melhor época mesmo assim? Você acha assim, ó, o mês tal, a época tal é a mais top para fazer a travessia?
Então, a gente tem a temporada de montanha, né? Que a gente Tá, chama, que é o sim. período de abril a setembro. Tá. Seria o período ideal por conta de outono e inverno, Uhum. ser o mês, assim, mais seco, né? A gente então não tem a interferência das chuvas, porque realmente, na altitude que a gente tá, uma tempestade, chuva, não é tão interessante, é Tá. perigoso, inclusive. Então, Uhum. assim, esse período, ele é um período mais seco, porém, ele é um período bem frio. Sim. Então, assim, eu diria que abril, maio é um período legal para quem não quer passar muito frio. Tá. E abril, maio e ali setembro, finalzinho de Já é agosto. finalzinho do frio, já, Junho, né? julho é o auge do frio. A gente chega até a ter temperaturas negativas Sim. lá, congelar a barraca e Quando. tudo mais. Não, ficou. Quando a gente fez em agosto, chegou em 9 ou foi 10 graus à Então, a noite. gente já Cara, é muito pegou um frio. clima muito bom. Tava gostoso. Por exemplo, ali no jantar que a gente pegou 9, 10 graus, geralmente tá 2, 3. Tipo assim, então fora a sensação térmica, a umidade Sim. ali e tal, é bem frio. Então, assim, a gente tenta ali, nesse período, ver o que que a pessoa, eu não gosto, não suporto passar frio. Então, Uhum. a gente vai tentar ali achar um período ideal. Mas o frio é inevitável. Então, assim, Sim. por isso que é importante as camadas de roupa. A Sim. gente ter ali as camadas certas para não passar O perrengue. corta-vento é muito importante, né? Corta-vento é muito importante, luva, gorro, porque as extremidades Não, também. tudo, Então, tudo. assim, é importante a gente ter essa organização por conta disso, né? Não é, o frio é de verdade. Não, o frio é bem. E assim, você já fez, você tá desde adolescente fazendo essa travessia, e você já é há uns bons anos já guia. Com certeza já teve histórias assim, meu irmão. Engraçadas, perigosas. Conta aí umas 2 ou 3 histórias legais, assim, interessantes que você pode aí tirar, assim, eleger umas top 3 histórias malucas que você viveu aí nessa época. Assim, a gente trabalhando nisso, na verdade, antes de ser guia de montanha, eu já era montanhista, né? Então, assim, já Uhum. tô, assim... Como quintal de casa, eu diria, porque eu sou nascido e criado em Teresópolis, então, assim, Sim. Pedra do Sino ali, aquela região ali, a gente tá ali há muito tempo. Assim, histórias engraçadas ou não, a gente sempre tem, porque é isso, estamos ali direto. Com clientes, assim, e tal, a gente teve uma história, na verdade, que foi, acho que o estopim pra que eu tive certeza ou quase 100% de certeza que eu estaria ali, gostaria de fazer muito aquilo ali, né? Tá, Assim, na época eu não trabalhava como guia, no máximo como um guia auxiliar, ajudava na logística e tal. E nesse rolê eu fui pra fazer alimentação da galera. tá. Eu tenho um projeto também que eu chamo de tapioca na montanha. Oh, que legal. Que aí, assim, como eu fui gestor de uma tapioca, a gente traz um pouco dessa experiência Só um parênteses, pro rolê. já estou avisando quando a gente for fazer nossa travessia esse ano, eu quero a tapioca aí, hein? Vai acontecer, vai acontecer. E aí, assim, eu fui pra dar suporte, pra fazer alimentação de um Uhum, bate e volta no Pedra do Sino. Era um uhum. grupo de, se não me engano, eram 2 casais, galera aqui do Rio e tal. Alegou que já tava, assim, já tinha um condicionamento ok e tal, as pessoas até faziam atividades, mas a referência deles era, por exemplo, a Pedra da Gávea, que a gente tem aqui no Rio. Uhum. Só que Pedra do Sino, ela é uma trilha muito longa, constante, curva de nível. Então, assim, a Uhum. gente tem ali um cenário diferente. Então, assim, no retorno, já estava anoitecendo. Aí entra a questão da importância do checklist, a importância da Sim. preparação. A galera já estava com bolha no pé, por exemplo, ela comprou uma bota nova, e aí Volta nova. começou a desestabilizar o psicológico. Sim. Então, assim, ela em dado momento, essa moça específica, começou a realmente desestabilizar, e por conta de uma bolha no pé, Uhum. ela entrou em desespero, porque ela, assim, sentia que a bolha tinha estourado e que tava sangrando. Então, assim, foi um momento que ela desestabilizou, Sim. e aí, por algum motivo, o guia foi na frente, pra, sei lá, pra já flexibilizar o resgate da pessoa. Vou buscar o carro, a gente já tá próximo. E aí me vi numa situação com 4 pessoas, de noite, com 2 lanternas, eu com o peso, né, do caso da alimentação, Sim. dando o braço pra essa moça que tava ali, meio que um surto, e descendo a trilha com 3 pessoas me perguntando a cada 5 minutos se Já, estava chegando. já chegou? Já chegou? Me perguntando se a gente não tinha se perdido, sendo que a trilha não tem bifurcação nem nada. Tem. Então, assim, na minha cabeça era uma pressão, assim, que pra Uhum. época eu não sabia administrar 100%, né? Não tava acostumado com aquilo. Uhum. E tava eu de braço dado, com uma lanterna, descendo com a moça, 3 pessoas ali. E aí eu consegui administrar, consegui contornar, chegamos no local, todos em segurança e tudo mais. E aí, a partir dali, me veio o questionamento. Cara, porra, pode ser que isso seja algo que
eu queira fazer da minha vida, né? Então, assim, Sim. essa é uma história que, assim, foi meio que o estopim. Uhum. Mas, por exemplo, sozinho na montanha, já, vamos fazer uma trilha, vamos treinar pra temporada. Já tive situações de atravessar ali a Pedra do Sino, fazer um bate-volta na travessia e começar a chover, Uhum. tempestade de raio, que é uma questão que você não vai querer estar ali na E montanha. não tem o que fazer também, né? Não tem o que fazer, é só correr, simplesmente. Aí, Sim. assim, você tem que. Tem algumas manhas, por exemplo, quando cai um raio, você tem lá a situação, ficar na ponta do pé, diminuir a área de contato com o chão, fechar o circuito que eles chamam, que é botar os dois pés no chão, porque se o raio bate, se, por exemplo, cai um raio, você tiver com o pé levantado, a corrente ela não vai simplesmente passar por você, ela vai terminar em você. Então você toma Caramba. descarga elétrica. Então, assim, cada momento que dava um barulho, eu parava com os dois pezinhos no chão, ficava de cócoras de ponta. E foi assim que eu fiz um Aí pedaço da uma descarga travessia dessa grande. não tem, é Não fatal, tem tem que fazer, negociação, né? é fatal. E aí eu sozinho, por exemplo, não tem ninguém pra me reanimar ali. Tipo assim, nesse Mas nível. você que tem experiência, você pode fazer sozinho assim, a travessia? Não é aconselhável, né? É sempre bom estar Não com é uma outra pessoa, aconselhável, né? mesmo a gente sendo profissional, por Uhum. conta disso. Ah, eu torci um pé, eu, sei lá, tomei uma descarga elétrica. Então, assim, não tem como eu pedir socorro, né? Caí, escorreguei, o que são coisas que acontecem, até com a gente que tá lá naquele meio, Sim. tá suscetível. Então, assim, Mas, não é o ideal, né? mas tem uma questão que eu lembro que você me falou, que quando as pessoas estão entrando no parque, eles contabilizam isso aí, e as pessoas, o guia que tá lá no abrigo, no primeiro abrigo, ele vai saber quantas pessoas estão chegando para contabilizar se tá todo mundo chegou e se não ficou ninguém pela trilha, né? Isso. No caso do termo de responsabilidade que eu já falei, todo mundo que vai fazer uma trilha, seja ela pernoite ou bate-volta, ela vai Uhum. assinar esse termo. Então o parque vai contabilizar quantas pessoas estão subindo para dormir, quantas pessoas estão subindo para bate-volta. Sabem de E tudo, aí, né? no caso, o abrigo, eles sempre vão ter duas pessoas trabalhando, são os abrigueiros, Tá. que fazem escala, né? 7 Uhum. por 7 geralmente. Então eles vão ter noção de quantas pessoas subiram, quantas pessoas vão descer. Então, se por algum momento ali alguém se perde, fica no meio do caminho e não retorna, não vai dar baixa nesse termo, o parque vai tomar ciência e vai poder efetuar o resgate ou ir atrás dessa pessoa, né? Sim. Por isso que a importância de você sempre estar ali assinando o termo e não tá entrando irregular no parque, por exemplo. Não, com certeza. E assim, na sua opinião, quais são as principais características? Você estava falando aí que você teve que socorrer a menina que teve a bolha no pé. Ali o seu papel foi mais de equilíbrio emocional, de manter o equilíbrio emocional nela, do que de guia em si. Obviamente tem que saber o caminho e tudo mais. Quais são os fatores principais que você acha, na sua opinião, que um bom guia obrigatoriamente tem que ter para conseguir conduzir um grupo com a melhor experiência possível? Então, no caso, a logística é muito importante para a gente Uhum. evitar certas coisas durante o percurso, Tá. mas durante um trajeto a gente vai estar sempre observando as pessoas. Tá. Então, assim, geralmente as pessoas, quando ela tem certas questões acontecendo, Uhum. ela vai dar sinais, né? Muitas perguntas, por exemplo, demonstra medo. As pessoas não sabem. Ela ficar perguntando muito como é que é tal lance, demonstra medo. Então a gente sabe que ela tá com uma questão. A questão da fadiga. Pessoa às vezes tá muito devagar e tal. Aí o guia vai observar isso e já vou botar essa pessoa pra frente do grupo. Porque ela vai Ela vai ditar o ritmo, ditar né? o ritmo do grupo. Sim. Se ela tá ficando muito pra trás. A questão da hidratação. Importante sempre estar bebendo água, porque é uma questão que, se acontecer, não dá pra você resolver rapidamente. Então, assim, Sim. a gente tá sempre ali. Então, assim, é importante o guia sempre estar observando nos mínimos detalhes. Pra se E as antecipar os problemas, exatamente, né? as pessoas sempre demonstram, né? Uhum. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho também com guiamento auxiliar para escalada. A pessoa que tem medo, ela vai perguntar muito, ela vai demonstrar Sim. medo no mínimo. E aí, pô, questão de hipotermia, questões básicas, é isso. Casaco é importante, mesmo se você tá andando, tá quente, mas, pô, o casaco é importante. Então, assim, os detalhes fazem a diferença. O corpo fala. Então, assim, o guia, ele tá ali sempre observando, sempre falando o que a pessoa tem que fazer, porque em situações não emergência, mas em situações de vulnerabilidade, a pessoa, ela às vezes não te escuta. A calma é muito importante por isso. Uhum. Porque as pessoas, às vezes você falando com ela, ela tá tão tensa que ela não escuta. É simples. Então, assim, a calma pra falar, focar, trazer a atenção dela. Então, assim, é importante ter todo esse trabalho, né, ali. Porque senão as pessoas, aí, assim, no silêncio, ela tá lá por último, tá sozinha, tá sofrendo.
quando acontece, acontece de verdade. Então, assim, por isso que é importante sempre a gente estar ali caminhando junto. Eu, pelo menos, assim, às vezes preciso ir na frente por conta do caminho, né, bifurcação e tal. Mas eu gosto muito de ir no meio do grupo para entender. Se for um grupo grande, eu vou ter sempre um guia na frente, um guia fechando o grupo. Então, assim, é importante sempre estar observando, porque é isso, o corpo fala. Não, total. Já aconteceu alguma situação, assim, bem crítica que você teve que fazer pedir um resgate ou fazer alguma situação que teve que voltar? Já aconteceu alguma situação dessa assim? Então, felizmente, resgate, não. Eu já presenciei, né, situações que eu estive perto de resgate, mas eu nunca tive que acionar. Espero, assim, continuar, né? Uhum. Mas, realmente, retorno de alguma atividade ou optar por não ir, já, porque, por exemplo, a pessoa é dentro de uma travessia, de um trajeto, se ela chega em um terço do trajeto muito cansada, muito exausta e tal, você sabe que ela não vai dar conta do restante. Então, a gente, algumas vezes, né, esse gerenciamento de risco, para a segurança da pessoa, a gente vai optar por voltar. Nem que a gente faça uma outra investida outro dia, de outra forma, mas, tipo assim, não vamos botar em risco aquela pessoa naquele dia, né? Então, assim, esse gerenciamento de risco é importante. Assim, voltar se tiver antes da metade. Se tiver como voltar, Se já né? passou da metade do caminho, tem que terminar, Ou não então tem jeito, né? uma trilha de bate e volta. Aham. No caso da travessia, realmente tem trechos que, pô, voltar não é Tem jeito, opção. tem que terminar. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai fazer uma pausa maior. Por exemplo, o café. Eu já vou calcular certinho, antecipada, tipo assim, antes de um trecho crítico, a nossa pausa maior para alimentação, tomar um café, descansar, beber uma água. Porque eu sei que aquele trecho demanda. Então, assim, é isso. Essa gestão ali do trajeto é de extrema importância. Entendi agora, porque antes da Isabeloca, você a gente parar pra tomar um café e tomar uma água. Exatamente. Porque aquela subida da Isabeloca, ela de é verdade, pesada, né? É de verdade, é de Deixa eu verdade. te falar uma coisa, tem uma situação muito curiosa, bicho, quando a gente foi fazer a primeira vez. Quando você mandou um checklist, você mandou um checklist bem organizado, com tudo que tinha que ter e tudo mais. Teve um item lá, que quando eu olhei assim, eu falei, SheTube. Que porra é SheTube? Eu tive que ligar pra você e falei, meu irmão, ô Rogério, o que é SheTube, brother? Me explica isso aí. Aí você falou, então, deixa eu te explicar, porque tem um detalhezinho lá. Me explica o porquê da obrigatoriedade do SheTube. Quando é obrigatório, né? Você retornar com seus dejetos. E na época, quando passou a ser a obrigatoriedade, o pessoal não gostou e tudo mais. Mas explica a importância, né, do SheTube, o que é e como isso é importante para o parque. Então, o SheTube é um artifício que a gente tem no montanhismo de modo geral, porque tem várias unidades de conservação que realmente você não tem um abrigo com um banheiro disponível para todo mundo. Até porque assim, você tem que ter uma estrutura muito boa lá, tipo, a 2.200, por exemplo, para gerir isso daí. Então, assim, como é que funciona o SheTube? O que seria o SheTube? Realmente é um local, é um pote, né, que a gente geralmente tem, que a gente vai fazer o recolhimento dos nossos dejetos. Por que isso? Porque assim, imagina, sei lá, um dia com 70 pessoas, todo mundo fazendo seu número 2 no mato. Assim, o parque, uma unidade de conservação, é um ambiente que tem, assim, N animais que estão, na maioria, ameaçados de extinção. Algumas espécies de plantas, algumas não, bastante espécies de plantas. E assim, tudo isso, essa questão de sustentabilidade, você conseguir manter aquele ambiente pleno, né, para esse habitat continuar existindo, né, de forma duradoura, é você realmente não trazer, assim, não trazer itens, né, ou no caso, os dejetos são coisas que podem afetar a vida desse habitat, né, porque, por exemplo, nossas necessidades, ela tem ali tudo que a gente come, tudo que a gente consome, remédio e tal. Então, para o animal que está lá, que vai cavucar, que vai ter acesso a isso, não vai trazer muitos problemas para ele. Então, assim, é importantíssimo a gente ter a consciência, nem todo mundo tem, de que isso você está auxiliando, você está ajudando na preservação daquele habitat. E aí a gente volta naquela questão. É um ambiente lindo, as pessoas curtem estar lá, só que você precisa preservar. Então, assim, o SheTube, né, é muito importante exatamente por isso. E não é um bicho de 7 cabeças. A gente até brinca. É como se fosse um tabu.
Porque depois que a pessoa usou a primeira vez, Vai ela que vai. desmistifica aquilo ali e aí Sim. tudo vira natural. É realmente aquele preconceito, né, de Sim. você ter que fazer as suas necessidades num saco plástico, ter que botar o cal, fazer todo esse manejo ali que realmente impacta Não, na até. cabeça das pessoas. Não, até esse benefício que a trilha traz, esse percurso de você quebrar esse tipo de paradigma, né? Que é uma quebra de paradigma. Total. Até esse benefício a trilha traz, né? Com Porque, certeza. né? E, assim, ilustrando, assim, né? Às vezes a gente brinca que o paradigma é só o ShitTube, mas na verdade funciona pra vida. Eu acho que Sim, assim, é sim. como se fosse uma metáfora ali, porque a gente fica se travando de várias formas. E a travessia, né? Eu diria que podendo observar vários tipos de pessoas, pô, todos os tipos de pessoa ali. Sim. Então, assim, coisas simples como essa, né? Você fazer sua necessidade na natureza, levar ela embora de novo Uhum, e ter que carregar, uhum. assim, te abre vários horizontes pra sua vida, né, cara? Porque Tira da assim, zona de conforto, né? exato, sair dela, tá aberto pra esse processo. Pô, você já tá Exatamente. ali se botando numa situação de tipo assim, eu vou me desafiar, né? Porque a Uhum. travessia funciona dessa forma. Sim. Então, assim, é importante você tratar aquilo ali. No caso, aquilo ali é a ilustração, mas funciona pra tudo na vida, né? A gente Não, tá aberto. com certeza. E assim, você já teve clientes que achava que ia fazer só uma simples trilha, que não é uma simples trilha, mas chegou lá, não, beleza, vamos fazer uma travessia, 3 dias e tudo mais. E no final você sente que ele saiu assim, maravilhado, que foi uma experiência, saiu emocionado, porque eu passei por isso, porque você acha que é uma simples trilha, mas, meu irmão, quando você acaba no terceiro dia, quando você tá naquele portãozinho pra sair ali já em Teresópolis, é uma emoção, é um negócio maravilhoso, assim, tipo assim, caralho, consegui completar. Como é isso aí pra você? Já teve vários clientes que sentem isso? Sim, sim. Tipo assim, na verdade, a travessia ela é muito famosa, né? Como a gente já falou. Sim, Então, um grande número de pessoas faz pra completar um currículo, né? Eu diria. sim, Ah, eu fiz várias travessias no Brasil, a Petroterê. Assim, obviamente tem a questão ali pela sua beleza e tal, tem uma motivação. Mas na maioria, assim, sei lá, 60% das pessoas querem fazer pra completar um currículo, entre aspas. sim. E aí, assim, elas têm noção de que é uma travessia, que é um trajeto, assim, técnico, bem específico, que você vai estar em 3 dias na montanha, mas às vezes ela não vai ter noção de que aquilo ali vai te trazer benefício. Por exemplo, a gente tem estudos que comprovam que você tá em atividade na natureza tem um bem-estar, um benefício pra gente Não, não tenho inimaginável. dúvida nenhuma. Então, assim, essa questão de superação, de você estar caminhando, levando tudo nas costas, você conseguir chegar nos locais, passar por esse processo de desafio, sofrimento, às vezes, não um sofrimento mal, né? Mas aquela questão de, pô, tô chegando no local com meu peso e tal. Então, assim, esse processo de 3 dias, de você conhecer, ver nascer do sol, ter esse contato com a natureza. Tipo assim, coisas que você não tá habituado a ver no dia Desligar a do mundo, dia. né? Além disso, desligar do mundo, você estar ali pensando no presente, no agora. Eu tô agora pensando no trajeto técnico que eu vou passar, por exemplo. Sim. Então, assim, isso tudo na cabeça das pessoas. Assim, às vezes acontece na hora, às vezes ela tem essa noção na hora, às vezes ela vai ter noção depois. Mas acontece muitas das vezes as pessoas, pô, muito obrigado, eu não imaginei que ia ser dessa forma, Uhum. cara, mudou minha vida, eu tava precisando, ou então, pô, trouxe várias questões à tona, enfim, levou pra vida e aquilo ali foi de certa forma positivo. Então, Sim. assim, rola bastante e eu gosto muito de receber esses feedbacks, porque a gente que tá ali direto, a gente acaba se acostumando. Cada travessia é uma travessia, Uhum. assim, o visual é único, Uhum. cada experiência é uma experiência, mas a gente acaba se acostumando como qualquer pessoa que faz aquela atividade repetidamente. E aí é maneiro pra gente lembrar que aquilo ali é um local especial, pô, Muito. todo dia eu agradeço que o meu ambiente de trabalho é esse, por exemplo. Porra, Então, assim, você é um privilegiado, é bicho. muito, muito legal ter essa devolutiva das pessoas, Não, sabe? e assim, a recompensa dopaminérgica boa depois que você termina é incrível. Sim. Mas eu, em especial, eu tive duas situações com você. Eu já tenho no meu currículo, eu já posso me gabar no meu currículo, que eu fiz a travessia em 3 dias e em um dia. Sim. Só que a que a gente fez em um dia, mano, foi assim, pra quem não sabe, a gente começou 8 da manhã e terminou 10 da noite. Foi assim, extremamente puxada. E o seu papel ali, me apoiando como guia e tudo mais, foi fundamental. Assim, foi uma coisa assim que eu falei, caralho, meu irmão, esse cara é muito bom. É, e aí, quando a gente acabou,
Eu iria voltar pro Rio no mesmo dia, Sim. acabou que não deu, fui para um hotel. A sensação no outro dia, quando eu tava na rodoviária para voltar pro Rio de Janeiro, de energia. É a mesma sensação de você entrar numa banheira de gelo e quando você sai, a recompensa dopaminérgica. Sim. Eu tava no outro dia relaxado, eu tava leve assim, Êxtase, no outro né? dia assim, mesmo, é um negócio assim maravilhoso e é a recompensa da natureza, né, velho? Né? É uma coisa assim que fantástica. Essa questão do bem-estar, né? Essa liberação de dopamina e tal. Muito. É o que os estudos trazem pra gente, né? Algo que Sim. não é palpável. E assim, exatamente. Eu sinto, todo mundo que faz atividades, seja ela assim, o mínimo acho que é, sei lá, meia hora de atividade na natureza, você já tem benefícios como esse. Mas a travessia é uma imersão. Você fica 3 dias ali, longe de tudo, de todos. Ou então com quem você gosta, depende de qual a sua ideia, né? E atividade física também traz um benefício, mas eu acho que essa questão do conjunto, né? Pô, imagina você apreciar o nascer do sol num lugar que, porra, não extremo, mas, pô, fora da realidade, realmente isso tudo muda a cabeça de certas pessoas. Assim, até pra vivência diária, né? Então, assim, Isso aí. de suma importância. O nosso papel, né, como guia, Não, com certeza. de manter esses 3 dias ali, tudo sob controle, né, É muito importante. legal. O trabalho é fantástico. E assim, a gente tá chegando até o final. E para fechar, qual é a mensagem que você deixaria para quem ainda sente vontade de começar com o montanhismo, mas assim, não sabe nem por onde começar, para onde ir? Qual é a dica que você daria de como se preparar, se realmente faça isso, as vantagens, desvantagens? Deixa seu recado aí, sua mensagem para essa turma aí que tá querendo começar. Então, as pessoas às vezes acham que o universo do montanhismo é algo que não é palpável pra ela, assim, ela Uhum. vai se limitar às vezes. Sim. Cara, só basta começar. Vai ter aquelas trilhas desde o iniciante até o mais experiente. Então, assim, você pode começar aos poucos. A gente aqui faz um trabalho, assim, que comecei a fazer, na verdade, recentemente, que é o quê? Se eu tenho intenção de fazer a travessia, e eu não tenho experiência, eu não tenho equipamento, você vem até a gente vai fazer o quê? A gente faz todo um calendário, assim, a gente tenta fazer como se fosse um pacote, né? Uhum. A gente vai desde a trilha mais simples até a moderada, até chegar ao nível da travessia com o Evoluindo, né? cliente, vai evoluindo aos pouquinhos. Eu Uhum. vou instruindo em questão de equipamento. E assim as pessoas vão tendo experiências gradativas. Então, assim, cara, não precisa chegar já fazendo a travessia. Pode chegar fazendo uma trilhinha curta, ver o nascer do sol num lugar mais perto. Então, assim, o universo da natureza, o universo do montanhismo, ele é totalmente palpável para todos os públicos. Sim. De 8 a 80, porque é isso. Basta você se permitir. Então, assim, se você tem interesse, você gostaria de fazer a travessia, entre em contato, me passa a sua experiência, que a gente vai adequar, vai fazer um pacote personalizado que vai te levar aonde você deseja ir, né, no caso. Sim. Você pode querer fazer um nascer do sol na Pé do Sino, básico, assim, com pernoite, ou você quer, ou de repente fazer uma travessia, ou uma atividade mais extensa, assim. Então, assim, basta começar, basta se permitir. Isso que eu diria pra você que quer começar. Não, com certeza. E a última pergunta, para a gente realmente encerrar. Sucesso é uma coisa, na minha opinião, é extremamente subjetivo, né? Cada um tem seu sucesso. Para você, qual é o significado de sucesso hoje na vida? Então, eu diria que temos pilares na vida, né? Que facilitam o nosso bem-estar. Então, assim, na minha opinião, a gente ter essa tranquilidade de fazer as coisas. Sei lá, você ter uma fonte de renda legal, você ter uma cabeça boa, praticar exercício físico, se alimentar bem. E é isso, tá feliz com o que você faz hoje. Uhum. O resto é resto. Eu diria que viver o sucesso, ou estar no sucesso, ou ser um momento de sucesso, é relativo para cada um. Com Mas eu certeza. diria que eu, por exemplo, atuando na área que eu hoje em dia atuo, com as experiências que eu tenho, mesclando tudo, eu diria que eu sou uma pessoa de sucesso para mim. Então, assim, Com certeza. é esse o E recado. assim, eu acho que sucesso, lógico, é muito subjetivo, mas sucesso para mim, eu digo que eu boto sucesso no gerúndio, eu estou sucessando, porque eu vivo o meu sucesso. Eu não tenho um objetivo para chegar. Como eu quero, para mim, sucesso, eu estar em equilíbrio em todos os departamentos da minha vida, né? Sucesso para mim é a todo momento eu estar bem, estar tranquilo em todos os departamentos, minha família tá ok, estou com um emprego legal, estou com saúde, estou muito bem relacionado. Então eu vivo o meu sucesso, eu estou sucessando, digamos assim, né? Acho que
Pra mim é isso. Isso aí. E pra encerrar, quem quer te achar, quem quer te encontrar, quais são suas redes, seu contato, deixa aí o contato pessoal pra te ligar pra fazer a trilha, né? Então, hoje em dia eu tô mais ativo no Instagram, que é o @vibenativa.tr. Tá. Tem também o meu WhatsApp, que tem, além de ter o link no Instagram, é 219-7206-8472. E aí é só entrar em contato, me falar o que você deseja, que a gente vai, de forma ali personalizada, tentar te atender da melhor forma possível. Isso aí, meu garoto, meu irmão. Obrigado. Valeu, obrigado Porra, pelo convite mais uma muito vez. feliz de você estar aqui. Porra, Você é uma com pessoa que, assim, eu certeza. tenho um apreço gigante. Você foi o responsável por uma das melhores experiências que eu tive na vida das 2 travessias, né? Vou concluir o material que a gente gravou lá, prometo que vou fazer isso. Mas obrigado por tudo, obrigado por ser essa pessoa bacana que você é. Tamo aí. Te desejo muito sucesso, quer dizer, que você continue sucessando no sucesso, né? Porque você vive essa experiência, você é um cara que sabe viver a vida, extremamente privilegiado de estar tendo o seu escritório na mata, né? Não é na praia, é na montanha. E é isso, irmão. Obrigado por estar aqui. É sempre uma alegria ter pessoas do seu nível aqui comigo. E é isso. Eu que agradeço Tamo o junto. convite, valeu. Pra você que ficou aí até o final, deixa seu like, dá um joinha, segue a gente e um grande abraço.